Bem, meus irmãos, vamos orar. Pai, nós colocamos a tua igreja diante do Senhor, aqui está o teu rebanho, Pai. Agora nós vamos meditar a tua palavra, Senhor, e pedimos a tua graça sobre nós, Senhor, para que os teus ensinamentos, a tua palavra, se torne vida dentro de nós, ó Deus. Cresça, floresça, frutifique, Senhor, e assim a gente seja capacitado a glorificar o Senhor da forma como o Senhor deseja ser glorificado, ser honrado, ser amado. Pai, guia a nossa vida, Senhor, os nossos pensamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, estamos no sexto domingo da Páscoa. Incrivelmente, hoje, a Igreja Ortodoxa celebra a Páscoa, tá? Então, todo o nosso festejo, que já faz 6 domingos, já fazem 6 domingos, a Igreja Ortodoxa hoje está celebrando. A gente tem um grande amigo aqui em Brasília, aqui na Samambaia, o Padre Isaac, da Igreja Ortodoxa Siriana no Brasil. E ele mandou para mim hoje, né? É, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. A gente fala isso aqui na nossa liturgia também, né? Então, para eles hoje é que é a Páscoa. E se você procurar na internet aí, é bonito a Páscoa deles, viu, gente? Muita festejo, né, Matheus? Deu vontade de fazer uma visita. Eu, se eu sou, um dia eu for muito rico assim, eu vou na Páscoa dos Ortodoxos, eu vou visitar vários países. Então tem na Grécia, tem nos países ali do leste europeu, que a Igreja Ortodoxa está presente, né? Na Turquia, na Síria. Então tem vários lugares do Oriente Médio ali. Gente, é uma coisa bonita. Muitas cores, muita decoração, fogo. Eu acho que é na Igreja do Santo Sepulcro, né, Mateus, que saiu o fogo santo lá. É uma igreja ali em Jerusalém, não sei qual é a igreja, mas eu acho que é o Santo Sepulcro. Procura aí, gente, o fogo santo. O padre vai lá num lugarzinho escondido lá. Eu acho que é o Santo Sepulcro mesmo. De repente surge um fogo. O fogo não queima as pessoas. Eu vi um cara passar o fogo na barba assim, ó. Não queimou a barba, viu, Matias? Fogo santo não queimaria a nossa barba. Coloca a mão assim, ó, em cima da vela lá e não queima, gente. Engraçado assim, né? Mas sim, muita festividade, muita gente. Quando a gente pensa que o mundo cristão é esse ocidente aqui, gente, o Oriente tá dando 10.000 a 0 na gente. E também tem os coptas no Egito, sabe? Assim, a diversidade do povo de Deus, é uma coisa linda. E a gente vê que o povo de Deus está empenhado em celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Deve ser assim pra gente também. Incrivelmente, o mundo evangélico não dá tanta ênfase como eu acho que deveria, assim, né? O meu coração, depois que eu passei para uma igreja mais litúrgica, se acende dentro de mim esse calendário cristão, a gente espera a Páscoa, a semana, né, santa, é um negócio assim tocante, né? Quem não viveu a experiência, você de casa aí, quem não viveu, tá convidado pro ano que vem, começar na quinta-feira santa, lavar os seus pés, a Jana foi profundamente tocada. A gente que lava os pés também, a gente é tocado por isso, sabe, gente? É importante a gente perceber que liturgia não é só ordem de culto, né? Liturgia não é só as palavras que a gente lê aqui no boletim. Liturgia é como que as nossas emoções, os sentimentos estão sendo moldados por isso tudo. E aí, a partir disso, a gente vai viver no mundo o que a gente está sendo moldado para ser, as nossas afeições, nossos sentimentos, né? O nosso modo de orar, o que, que a gente está orando, a nossa crença. Gente, por que tudo isso? Por que, que a gente celebra e dá ênfase para a Páscoa? A Páscoa faz uma divisão na história muito importante. A partir do que Jesus realiza na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, ele inicia um novo tempo, uma nova era, inicia um novo povo, inicia uma nova família de Deus. A igreja ganha status ali, né? Os apóstolos. Eu até preguei nesse terceiro domingo da Páscoa falando sobre a primeira aparição de Jesus para os discípulos. Os caras estavam lá depressivos, chorando, amargando a derrota pessoal deles. Jesus aparece do nada. E as primeiras palavras de Jesus para esses caras é: Pai, seja com vocês. Jesus não chegou com ironia, né? Falando, vocês me abandonaram, mas tô aqui, ó. Não, Jesus chega trazendo palavras de Pai, gente. Jesus cura aqueles caras com as palavras da Escritura. E Jesus envia eles para a missão. Ressignifica todo aquela caminhada de 3 anos de ministério. Não foi em vão. Não foi derrota. Não foi uma falência dos projetos. Pelo contrário, aquilo sim transformou o coração deles, trouxe uma experiência, porque a primeira palavra do evangelho é arrependo-se, é chegar do reino dos céus. Não é assim que a gente começa o livro de Marcos?
João Batista batizando Jesus, chamando arrependimento. Essa é a primeira palavra do evangelho, arrependam-se. Agora esses discípulos, na primeira aparição, tiveram a experiência do arrependimento. Eles abandonaram Jesus, traíram Jesus, o outro negou Jesus, mataram Jesus. Agora os discípulos estão passando pela experiência do arrependimento para poder pregar o que é arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. Então, o evangelho de João, a leitura que foi feita hoje, é o apóstolo João, o amigo mais próximo de Jesus, né, conforme a gente vê nas escrituras, alguém que foi alcançado por uma graça salvadora, transformadora, que entra no mais íntimo do ser e transforma os relacionamentos da pessoa, transforma as emoções da pessoa, transforma quem a gente é, a partir do que Jesus faz, sua morte e ressurreição, ressignifica tanto a vida humana, a existência humana, que a pessoa passa a ser outra. E o autor aqui, o apóstolo João, no Evangelho, queria até citar aqui o Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, ó, que o apóstolo João escreveu o Evangelho para os incrédulos, para que os incrédulos viessem a crer em Jesus, as histórias de Jesus, como que Jesus ele se revelava, como ele se declarava ser Deus, como que Jesus caminhou para a cruz, como que Jesus ressuscitou e concedeu a gente a vida dos céus. E a epístola de João, que foi lida aqui hoje, na verdade são 3 epístolas, a gente leu um trecho da primeira epístola de João, foi escrito para os crentes. Então o evangelho para os incrédulos e a epístola para os crentes. E por que houve essa necessidade de escrever para os crentes? Porque, gente, naquela época a igreja primitiva estava sofrendo muitos ataques e tinha a ver com a identidade da igreja. A igreja passou a crer no Jesus morto e ressuscitado, mas de repente surgiram vários hereges na história da igreja, refutando, querendo negar, querendo confundir a igreja, querendo fazer com que os crentes deixassem de crer na verdade do evangelho. Então o apóstolo João escreve para que os crentes não deixem de crer, para reafirmar quem eles são, como que a vida de Jesus, o ministério de Jesus transforma a gente em pessoas novas, numa vida nova, uma família nova. Na verdade, quando a gente lê um pouco do Evangelho de João, a gente vê que existe dualidades ali, né? João sempre está falando sobre a luz confrontando as trevas, Deus, o reino dos céus e o reino do mundo, o diabo, príncipe deste mundo, uma vida santa, uma vida de pecados. Existe sempre essas dualidades. Não que seja aquela corrente filosófica que o mal e o bem estão em equilíbrio lutando um contra o outro. Não, é que existe a realidade, a dimensão do mal que impera sobre este mundo. E quando João fala um mundo, não está falando do universo, a criação, ele fala desse sistema que se opõe ativamente contra Deus, tentando desviar as pessoas da verdade, fazendo com que as pessoas pequem, sejam obstinadas contra Deus e não se arrependam dos seus pecados. Então, quando o João está falando sobre o mundo, ele está falando de um sistema ativo imperado por Satanás, que quer corromper a verdade de Deus, que quer fazer as pessoas caírem, que quer levar a sua condenação para toda a humanidade. Mas a verdade é que a gente tem a vida eterna no nome de Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Bom, se existe um mal e o mundo operado por Satanás, agora existe a igreja e o mundo redimido no novo tempo iniciado por Jesus, com os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus e a família de Jesus. No Evangelho a gente viu aqui Jesus escrevendo uma realidade diferente com seus amigos, com seus discípulos, né? Que é uma amizade. Não se trata só de um relacionamento discipular, como os outros sábios da época tinham os seus discípulos, os seus seguidores, onde eles passavam apenas conhecimento e aquelas pessoas iam consumindo todo o conhecimento passado por aquele mestre, mas eles nunca tinham um relacionamento tão íntimo de serem chamados amigos. Na verdade, a cultura dos hebreus, da fé judaica, elenca muito bem, né, quem é chamado amigo de Deus no Velho Testamento. Quem é, gente? Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque creu. Jesus meio que está falando sobre essa dimensão de crer. Se vocês creem em mim, vocês serão os meus amigos. Vocês terão um relacionamento comigo se vocês obedecerem os meus mandamentos. E qual é o mandamento de Jesus? Novo mandamento para vocês. Então, esse novo povo que vive nessa dimensão nova que Jesus criou é o povo do amor, gente. E aí, vamos elencar bem o que é o amor que Jesus está falando. É esse amor
que a gente dá a vida pelo outro, na verdade a gente ama a Deus acima de todas as coisas e por consequência, em obediência, a gente ama os nossos irmãos. Como se fosse uma bola que gira, né? Ao mesmo tempo a gente tem que amar a Deus, mas também a gente é chamado a amar o próximo. E a gente tem que permanecer nesse amor. Não basta só ter um momento de amor, simplesmente, uma noção. É, eu já vi pessoas que foram feridas pela igreja formal falarem assim: "Ah, a igreja é hipócrita, porque a igreja diz que ama, mas não ama na verdade." Eu amo quando eu dou uma cesta básica para alguém, quando eu dou um dinheiro para uma pessoa que eu não conheço, ou ajudo alguém. Não deixa de ser amor. Mas eu quero ver você amar aquela pessoa que fala mal de você. Quero ver você amar aquela pessoa que não vai com a sua cara. Quero ver você amar aquela pessoa que vive com você, toma ceia com você, mas na verdade vocês têm certas rivalidades. É quando você toma ceia com aquele irmão que é mentiroso, com aquele irmão que tem problemas na sua vida moral, tem problema com vício. É muito fácil a gente amar o cidadão de bem, né? E aí, quando a gente vai conhecer profundamente, o cidadão de bem tá cheio de problemas também. Então, gente, não cai nessa historinha de que eu amo quando eu dou uma cesta básica, quando eu ajudo. Dar uma cesta básica para aquela pessoa, uma oferta para um mendigo, nunca mais você vai ver aquela pessoa. Você está descompromissado a ter intimidade e relacionamento com ela. Então isso não é amor, tá bom? Então o amor na sua dimensão mais profunda é a aceitação do outro e você viver ativamente para o outro, mas não é um outro qualquer, é o outro em que Jesus também recebe a sua face. Lembra quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, fizeram a mim. Então, gente, a gente tem que viver esse amor ativo e permanecer nesse amor. E aí, as palavras de Jesus no Evangelho de João, assim, é o que eu mais gosto, né? São mais profundas, assim, quando Jesus começa falando, na verdade, João começa falando assim, no princípio era o Verbo estava com Deus. Olha só, existia algo desde a eternidade revelado na pessoa de Jesus que se encarna e vem para o mundo, mas o mundo não conhece Jesus. Então, a gente agora é direcionado para a Epístola de João e é onde eu quero dedicar melhor as palavras desse sermão, porque o Evangelho de João foi escrito para os crentes e alerta esses crentes a não perderem a sua identidade de fé. A gente que é a comunidade pascal, que a gente recebe o mistério da Páscoa, isso transforma todo o nosso ser, porque Jesus morreu e ressuscitou, eu vivo agora a vida de Jesus. Eu sou direcionado a viver coisas que talvez eu não viveria se não fosse alcançado pela fé em Jesus Cristo. E eu não falo só de ser honesto, não falo só de fazer bondade, eu não falo só de fazer caridade. Gente, eu falo sobre a gente receber Deus, a sua graça, ter fé em alguém que criou esse universo, e não é qualquer alguém, é alguém que se revela nas Escrituras. Portanto, queria traçar 3 pontos aqui sobre o que João está falando na primeira epístola, no capítulo 5, versículo de 1 a 5, sobre a identidade desse povo. Gente, se existem uma rivalidade entre dois opostos, Deus e o príncipe deste mundo, existem dois times, qual time você quer jogar? Já pensou naquela experiência de criança quando a gente está na escola, que tem aquele melhor jogador que ele vai disputar com um outro jogador para tirar um time de futebol, um time de esporte qualquer, de vôlei. E aí todo mundo quer estar do lado do melhor jogador, né? Tomara que ele me escolha, tomara que eu faça parte desse time, porque tem grande chance de eu fazer parte do time vencedor. Então, Jesus, ele é esse grande expoente enviado de Deus, o próprio Deus, que veio vencer o mundo. Quando a gente olha para o mundo à nossa volta, e eu não estou falando a criação, né? Eu falo assim, como que a sociedade é organizada à nossa volta, com seus governos, com as suas autoridades, com as suas estruturas, revelam para a gente como o mundo está de mal a pior, podre, caído, injusto, violento. Gente, vamos ver como que as guerras se iniciam. E aí, a guerra mais recente de Israel-Palestina, do nada, Hamas, Palestina, ataca o território de Israel. Aí começa a guerra lá. Daqui a pouco a gente vê pessoas que se dizem pessoas de Deus, com a boca escorrendo saliva para ver a destruição que Israel vai fazer em Gaza.
tá? Não tô entrando aqui nos méritos, assim, se é justo ou se não é. Mas, assim, sabe, a sede de violência, a sede de retaliação, a sede de vingança. Daqui a pouco o Irã vai lá e lança ataques contra Israel. Acho que nem teve mortos, teve? O ataque do Irã, acho que não teve mortos. Mas as pessoas já estavam esperando como que Israel ia lá detonar o Irã para ver as mortes. Porque tudo que tem no coração caído, gente, é morte, é desgraça. E por vezes a gente vai ver o povo de Deus perdendo a sua identidade, querendo buscar na vingança, querendo buscar na violência, às vezes até na injustiça, coisas que não deveriam surgir no coração de quem foi alcançado pela graça salvadora. Basta ver quando a gente vai assistir uma série que tá no mundo fictício e de repente a gente tá torcendo pro vilão ganhar. De repente a gente tá torcendo pra amante continuar com aquele cara. De repente a gente tá torcendo pro assassino não ser descoberto. Gente, acontece. Quantas vezes, ontem foi dia de Star Wars Day, né? Eu sou fã do Darth Vader. Quantas vezes eu torci pelo Darth Vader. E achei massa o que ele fez. E a gente vai ver que o Evangelho de João tá totalmente certo olhando pra isso. Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas a gente amou mais as trevas. E se a gente não vigiar, a gente tem um coração corrompido diante disso tudo. E por isso as palavras do apóstolo João ganham sentido hoje para a gente não perder a nossa crença. E ele começa falando que o crente ele é conhecido pela sua fé em Cristo. Então tem três status aqui de quem faz parte do time vencedor, de quem faz parte do time de Deus, tem a identidade em Cristo. É que todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, ou seja, a sua fé está na pessoa de Jesus, tal qual ele foi revelado, esse Jesus que veio em carne, ressuscitou, e como a gente fala no credo, né? Foi morto sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Não é assim que a gente crê? Essa é a nossa fé. Nós não podemos deixar de crer nisso. Durante vários momentos da igreja, pessoas surgiram falando que esse Jesus não é Deus, porque o Deus revelado no Antigo Testamento, ele é totalmente diferente. E olha como que isso alcança muitos cristãos hoje. Quando a gente fala assim, naquele tempo, a velha aliança era a lei, hoje é a graça, como se esse Deus mudou de personalidade. A gente pode estar incorrendo na mesma heresia, de que existe diferença entre o Senhor Jesus Cristo e Javé, o Deus da aliança, da antiga aliança. Na verdade, eles são um só. E o nosso credo fala sobre isso. Então, quem está no time vencedor, ele tem uma prova de fé. A identidade do povo de Deus é a prova da sua fé de que Jesus é o Senhor, crê que Jesus é nascido de Deus, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Gente, esse mundo que está em oposição, ele já está derrotado e faz parte daquele que está no time vencedor, a nossa fé. Olha só que maravilha é a gente pensar que tudo que desanima a gente nesse mundo, as injustiças, a podridão, a violência, como nós somos seduzidos para acreditar que o mal é um caminho bom, como que a violência pode ser uma alternativa para a gente, como que a retaliação e a vingança vai saciar o nosso coração, não tem a ver com a nossa identidade. E como que nós somos confrontados com isso tudo. Os falsos mestres da antiguidade, eles tanto negavam a divindade de Jesus, de que Jesus não era Deus, mas também negavam que Jesus também era humano. Porque teve gente que chegou falando que Jesus só apareceu. Então ele era um espírito que vagava, não era nem Deus plenamente, porque ele, no seu comportamento, era um pouco diferente, ou um tanto diferente do Deus da antiguidade, mas também ele não era humano, não, porque essa história de nascimento virginal, isso é conversinha, isso é folclore, isso é só tendências para poder é, comunicar uma religião pagã que já havia sido estabelecida, que a história de Jesus meio que parece a história dos deuses egípcios ou de outros deuses pagãos, sabe, gente? Então a gente não pode deixar nem abrir mão da nossa fé. E eu queria até fazer a propaganda aqui. Na quarta-feira estamos estudando o Credo. E se você não tem tanta intimidade com o Credo assim, venha participar para você ter a sua fé mais firmada. O que é a nossa fé? Nós cremos naquilo que é a declaração dos pais da igreja sobre tudo aquilo. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz assim, ó, que cristão é todo aquele que crê que Jesus de Nazaré, o qual padeceu e morreu sob Pôncio Pilatos, era o Cristo, o Messias, enviado de Deus para ser o Salvador do mundo. A fé em Cristo concebe dois benditos privilégios. Então, a primeira é que a gente participa da família de Deus. Então,
todo aquele que crê faz parte desse povo, desse time vencedor, que já venceu o mundo está vencido e nós fazemos parte do povo vencedor. A gente não precisa ficar dependendo de ficar distorcendo o mundo ou as filosofias para tentar traçar um caminho diferente, um caminho alternativo daquilo que o mundo oferece. Porque o mundo sempre vai vir com novidades, novas correntes, com novos pensamentos, novas heresias tentando cooptar a nossa fé, seduzir a gente para desviar o nosso olhar. E durante as eras sempre foi assim, né? Então, o pensamento helenístico tomou conta do pensamento da igreja, tentou desvirtuar um pouco. Depois veio a razão, como o homem sendo o centro da realidade, e responsável por tudo que acontece. Então, Deus não existe. Daqui a pouco veio outros tipos de pensamento em que vamos pensar que existe sim algo maior, existe outra realidade, alguém que pode até governar o mundo, mas a gente não é capaz de conhecer. Depois veio outros pensamentos tipo, todos os caminhos levam à divindade. Não é, Jesus não é o único Deus, existem outras divindades. E a gente está vendo assim o retorno do paganismo, né? O neopaganismo está aí difundindo até entre as universidades. A gente vai ver pessoas que, sei lá, na minha época de adolescente, nunca seriam de religiões de matriz afro. Hoje existe um apelo, né, sobre isso. Pessoas que não são negras, nem têm descendência afrodescendente assim, estão lá participando dos candomblés e as redes sociais hoje divulgam amplamente isso sem nenhum pudor. Antigamente, se a pessoa falasse que era do candomblé, esse é macumbeiro. Até evitava falar. Hoje se tornou bonito falar, eu sou do candomblé. Não é assim que está acontecendo? Então, está se retornando tudo isso aí. Mais do que nunca, a gente precisa validar a nossa fé, porque faz parte de todo aquele que é nascido de Deus, crê em Jesus Cristo. Bom, Augusto Nicodemos ele continua e ele cita um pastor chamado J. Gil e fala assim: a vitória sobre o mundo não se deve à fé propriamente dita, mas ao seu objeto, Jesus Cristo, o qual tem vencido o mundo e torna os que verdadeiramente creem nele mais do que vencedores sobre o mundo. E essa, de fato, é a nossa fé, né? É, O segundo ponto que eu queria falar sobre características e identidade desse povo que é vencedor é que ele é conhecido também pelo amor de Deus. O seu amor por Deus e o seu amor um pelos outros. O Evangelho de João falou pra gente aqui que Jesus deixa um novo mandamento. E olha só, não é o mesmo mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. Tem uma diferencinha que João coloca aí. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, e a medida do amor que a gente deve se amar, essa comunidade que tem mutualidade de amor, um amando o outro, é a medida de Jesus. A gente deve amar uns aos outros como Jesus nos ama. E se você não consegue amar aquele irmão problemático, que eu falei aqui, né? Esse povo que vive as suas demandas pessoais, mas que deve se amar. O amor não é uma alternativa para a gente, é um mandamento. Nós devemos amar uns aos outros. Eu faço um apelo a você de que ore pedindo a Deus: Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Porque eu não posso amar como a mim mesmo. Meu amor sobre mim pode ser um amor egoísta, desmedido, fora da realidade de Deus. Mas a partir do que Jesus faz, nós podemos compreender o que é amor. E o próprio João, em 1 João 3,16, diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O amor é a nossa apologética final. Nós vivemos em comunidade e devemos nos amar mutuamente. Então, primeiro, esse povo tem como identidade a sua fé. Segundo, como o amor que nós devemos amar a Deus. E nós amamos a Deus amando os seus filhos. E olha como o versículo ele é interessante, né? Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus. Então, a gente ama a Deus, obedecendo a Deus, amando seus filhos. O evangelho e a epístola, elas se conectam no amor, mostrando que o que vem de Deus, o que é gerado de Deus, essa experiência cristã, ela procede de uma experiência do amor. Porque Deus amou e se entregou, nós devemos também amar, nos entregar, interagir, aceitar, reconciliar, aperfeiçoar uns aos outros. O amor não é a causa da salvação, mas ela é a evidência da nossa salvação. E por fim, terceiro lugar, o crente ou esse time vencedor, esse povo da vitória, o povo de Deus, o povo que foi escolhido para estar do lado que vence,
é o povo que é conhecido pela sua obediência aos mandamentos. Gente, obedecer ao Senhor e aos mandamentos do Senhor. A gente pode até olhar para as Escrituras e pensar assim: existe uma certa, um certo conflito entre o que João está falando e outras passagens da Bíblia. Porque quando a gente olha, por exemplo, o Sermão do Monte, a gente vai falar: é impossível obedecer a Deus plenamente. Mas o Evangelho de João está mostrando aqui que a partir do amor a Deus, é, a gente ama a Deus e tem felicidade de tornar Deus alegre, assim como Jesus falou, para que a minha alegria seja completa, amem uns aos outros. Obrigado, Jéssica. E obedecer aos mandamentos do Senhor, a gente pode colocar como ou os 10 mandamentos, ou os mandamentos de Jesus. Deus e Jesus é a mesma pessoa, não é, gente? Então não faz diferença. A lei moral de Deus, como Deus revela a sua vontade e como Deus transforma o caráter dos escolhidos, para que os escolhidos consigam, sejam empoderados a viver essa realidade. Só a partir do poder de Deus é que o amor de Deus manifestado na nossa vida pode tornar a gente obediente aos mandamentos do Senhor. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, a graça salvadora vem sobre nós, transforma até as nossas afeições. A gente começa a não gostar daquilo que antes nós gostávamos no mundo do pecado, no mundo da perdição. Quando a gente fazia parte do mundo perdedor, do time perdedor. Pessoas que antes adulteravam, não adulteram mais. Pessoas que antes se prostituíam, não se prostituem mais. Pessoas que antes roubavam, não roubam mais. Os mentirosos deixam de mentir. Tudo isso só é possível porque nós passamos a ser parte da família de Deus, a partir da obra de Jesus. Essa obediência aos mandamentos nós podemos praticar só a partir daquilo que Jesus oferece para nós, que é a si próprio, é a sua vida, a partir da sua morte e da sua ressurreição. Simon Kistemaker diz que o amor a Deus não consiste de palavras faladas. Já viram aqueles cultos que as pessoas ficam bajulando Deus e falando as palavras? Ah, Senhor, e fica aquele negócio. Gente, eu já fui num culto que eu passei 1 hora e meia o povo cantando a mesma melodia e falando, e falando, e falando, e falando, e, sabe assim, inventando palavras para falar o amor a Deus. Mas e as atitudes? Não pode ser só palavras vazias. Se o nosso coração for transformado, as nossas atitudes são transformadas. E é por isso que é, mesmo que bem intencionadas as nossas palavras, mas de determinadas ações que demonstram obediência aos mandamentos de Deus, é que testemunham que a nossa vida foi transformada de verdade. O amor aos irmãos expressa-se em serviço sacrificial e o amor a Deus em guarda dos mandamentos. Os mandamentos de Deus não são penosos ou pesados demais para cumprir. Meio que o apóstolo João está suando aqui um pouco de Deuteronômio. Deuteronômio, Moisés ele está se despedindo do povo de Deus, ele está indo morrer logo em seguida. Ele deixa as últimas instruções e fala assim: Israel, como que você é um povo feliz que recebeu a lei do Senhor? Essa lei não está tão distante que você não possa receber. Não está no abismo, não está no alto dos céus, está no seu coração. Olha só, gente, que maravilha é receber a lei do Senhor. Ter os olhos abertos, ter a mente transformada, assim como Jesus apareceu aos discípulos de Emaús. Fala que quando Jesus começou a contar as escrituras e partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Os discípulos, na primeira aparição de Jesus, tiveram os olhos abertos quando Jesus começou a relatar as escrituras. Então, receber os mandamentos de Deus e obedecer mostra que nós estamos de fato no time certo. Forja a nossa identidade, revela quem nós somos diante de Deus. E olha que coisa maravilhosa. A gente pode olhar para esse mundo que eu falei no começo aqui, falido, caído, prejudicado, violento, injusto e tudo que desanima a gente. Eu já vi pessoas falando que começou a refletir sobre o mundo. Essa semana eu estava assistindo um podcast e aí o convidado falou assim: eu comecei a refletir que nada do que eu ia fazer ia me tornar uma pessoa bem-sucedida, porque por mais que eu trabalhe, a economia não me dá condições, o meu trabalho não me dá condições, a política não me dá condições, o país, a economia mundial, e eu entrei em pânico, pensei em me matar. Olha só como que o mundo à nossa volta tem todo o potencial de tirar a nossa sanidade, tem todo o potencial de tirar a nossa paz, tem todo o potencial de tirar até a nossa vida.
Mas quando nós estamos com Cristo, a nossa fé está baseada no Senhor, nós nos amamos uns aos outros, nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, tudo isso revela a nossa fé. E esse é um texto que eu gosto muito, quando o apóstolo João diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não porque nós temos fé, mas porque nós temos fé em Cristo e ele já venceu o mundo. Essa fé que veio da água e do sangue. Ele está fazendo referência à crucificação, quando o soldado põe a lança do lado de Jesus, sai água, sai sangue, ali é o vinho, o sangue, né? E a primeira declaração daquele soldado é: de fato, esse era o Filho de Deus. Essa é a fé que tem que preencher o nosso coração. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que vai blindar a gente contra o desespero que o mundo oferece pra gente, o medo, as frustrações, a vontade de não existir, a vontade de abandonar, a vontade de desistir. Nós podemos olhar para a nossa fé e falar: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua mensagem, Pai, a tua revelação a nós, ó Deus, de nos mostrar, Senhor, cada vez mais que nós fazemos parte do time vencedor, da família que vence, Pai amado. E que não tem circunstâncias nesse mundo, Pai, que pode tirar essa certeza da gente. Se nós estivermos de fato alicerçados nessa fé que vence o mundo, Senhor. E a nossa fé está em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e transforma toda a nossa existência, transforma o mundo ao nosso redor. E Deus, nós sabemos que o mundo só não está pior porque os teus filhos estão aqui sobre a terra, levantados para interceder, para levar as dores desse mundo diante do Senhor, para revelar, Pai amado, o Senhor que é a luz do mundo, Pai, para esse mundo que está em trevas, podre, caído, Senhor. Pai, cada vez mais nós te pedimos, Senhor, que essa fé esteja enraizada no nosso coração, que essa fé, Pai amado, faça parte de quem nós somos e que a nossa vida testemunhe cada vez mais que nós cremos no Senhor que venceu morrendo, contrariando as expectativas do mundo, Pai, mas que a tua morte trouxe vida para todos nós. E da morte o Senhor voltou vitorioso, Senhor. E esse é um mistério pascal que nós cremos e nós dedicamos e aprofundamos a nossa fé. Deus, guarda a nossa vida, Senhor, contra as ciladas deste mundo que se opõe ao Senhor, que tenta cooptar o nosso coração, fazer desviar a nossa fé, Pai amado, querendo que a gente seja seduzido para a violência, para a impureza, que a gente seja desviado, Pai amado, para coisas que não te agradam, Senhor, mas que a gente seja sempre firmado no teu amor, para permanecer no teu amor, Pai amado, e assim ter a nossa alegria completa. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém.